Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, um lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Ai, como vocês são previsíveis, né? Achando que eu ia sair do porta-malas. Mas eu fiz essa abertura justamente para você prender a atenção e saber, não é o mesmo BYD Song Plus que esteve por aqui há 8 meses, exatamente nessa cor preta. Ele tem outro interior e agora na linha 2027 ele tem motor 1.5 turbo ali debaixo do capô, não mais o aspirado, e tem baterias de 26,3 kWh, o que aumentou a capacidade de ele andar 100% em modo elétrico. Vou te explicar por que eles estão fazendo isso, e também melhorou um pouquinho o desempenho. Será? Não sei, hein? Só vou poder te contar isso durante este vídeo. Também vou te contar como ficou o consumo com mais peso e com o motor turbo, e também algumas alterações internas que a BYD promoveu. Por que ela está fazendo esse movimento de mudar o Song a cada, em média, 1 ano e meio? Vou te contar também qual o preço dele, se houve algum acréscimo e se também há alguma promoção, e também compará-lo com o seu principal rival, o GWM Haval H6 PHEV 19. E também te mostrar outras opções de mercado que podem servir de alternativa ao Song Plus. Ou será que ele não tem concorrentes, por isso é tão mais vendido do que os outros? Tudo isso depois da vinheta, com o latido do nosso amigo canino. Chun-Li, Ryu, Zangief, Balrog, Del Arco. Vai! Diferentinho hoje, né? Vai. Eu já ouvi de muita gente dentro da BYD que o principal ator de toda esta construção de marca é o concessionário. E o feedback dele é o mais importante de todos, porque é na ponta dessa linha que o consumidor diz: pessoal, que tal o interior preto? Pessoal, por que não colocar a frente do Plus Premium no Plus? Qual que é o problema? Quanto a mais vai gastar disso? Pessoal, por que vocês não colocam uma bateria maior no carro? Pessoal, na boa, eu tenho o híbrido, mas eu gosto de andar no modo elétrico. Bom, ouvindo tudo isso, pela terceira vez, há mudanças no Song Plus. Lembrando que ele já teve motor 1.5 aspirado com bateria de 8, motor 1.5 aspirado com bateria de 18 e agora está com motor 1.5 turbo com bateria de 26. A hora que eu abri o capô, eu vou te contar mais ou menos como é que ficou. Mas o grande lance é que esta metamorfose ambulante tem feito com que a linha Song seja muito, mas muito vendida. Se você pensar só em varejo, ele é o 6º carro mais vendido de 2026. E em abril foi o 3º, ficando atrás apenas de Dolphin Mini e Creta. E 6º no ano, porque está atrás de Dolphin Mini, Creta, Tracker, Nivus e mais alguém, e o Terra. Ele é o 6º colocado. E bem à frente também do seu principal rival, o H6, que é um concorrente bem forte. Tem muita gente que olha para o H6 e não quer saber de Song, muito porque ainda neste preço tem um concorrente direto, que a GWM trouxe depois, mas complicou um pouquinho as vendas do Song, especialmente na versão Plus, porque na versão Pro, ele sendo plug-in hybrid, é muito mais eficiente que o H6 Heavy. Mas agora o Pro vai ter a companhia de Jayco 7 Elite por R$ 189.990, o que é R$10 mil mais barato do que a versão GS. Isso a gente vai explicar em breve quando o Jayco 7 Elite vier e a gente já tiver também consolidado os números de venda do Jayco 7 a partir desta nova versão de entrada. Contudo, porém, entretanto, se você bater o olho aqui no Song Plus GS 2027, não vai reconhecer nenhuma mudança aqui na frente. Continua os sensores ali, o BYD Tech com faróis de LED inteligente aqui, essa cara de BYD Song Plus Premium. Realmente, nada. Aqui lateralmente também nenhuma mudança. Rodas de aro 19 com pneus 235/50. E ainda que eu reclame muito,
essa borrachinha aqui embaixo, eles não tiraram. Isso raspa em diversos lugares onde eu passo. Mas parece que os clientes não se incomodaram. Manteve câmeras 360, 18 centímetros de altura do solo, a maçaneta cromada só aqui em cima para combinar com estes cromos da janela e esse prateado do bagageiro superior. Nada. Só para não deixar esse fio solto, eu passar o vídeo inteiro falando, aqui não mudou nada, ali não mudou nada, aqui não mudou nada, aqui não mudou nada, não mudou nada. Eu preciso te contar que em vendas totais, o BYD Song, juntando as versões, obviamente, Pro e Plus, é o SUV médio mais vendido do Brasil. Em abril ultrapassou o Jeep Compass, que também não é exatamente o médio, é um meio médio, mas considerado médio por estatísticos e conhecedores. Eu considero médio só quem tem mais de 2,65 de entre-eixos. Na verdade, o certo era considerar 2,70, né? Mas tudo bem, vamos lá, 2,65. Então, para mim, Corolla Cross e Compass não seriam médios, mas no popular são médios. Então, ele vendeu 18.594 unidades até abril e o Jeep Compass vendeu 18.323 unidades até abril. Para você ter ideia, um Raval H6 vendeu 11.930 unidades e o Corolla Cross vendeu 11.998 unidades. Bom, não preciso dizer que aqui não mudou nada da versão 2026, né? Tampa elétrica do porta-malas, mesmo tamanho, 522 litros. Mas será que temos aqui a esperança de ter um stepzinho? Vamos dar uma olhadinha. Que rufem os tambores, maestro. Não, não temos. Kit de reparo. Compressor. Triângulo. E aqui embaixo, os inversores de alta voltagem. Vocês que vão na concessionária, fala lá pros caras, botar um step. Que se vocês falarem lá, eles vão ouvir. Como é que vai mudar esse projeto aqui? Eu também acho que não tem jeito. Bom, agora vamos falar de baterias. Sim, porque como eu te disse, é a terceira vez que elas são trocadas. E com elas também conseguiram colocar um motor elétrico mais potente. E aumentou bastante a capacidade que ele tem de andar 100% em modo elétrico. Por que a BYD está fazendo esse caminho, hein? O discurso é sobre eficiência, mas eu acredito que, como disse lá no programa Fim do Expediente, do meu amigo Dan Stubach, do Zé Godoy e do Molina, isso seja uma tendência da China, porque eles querem sim que cada vez mais pessoas experimentem andar só em modo elétrico, porque a revolução proposta por eles é a eletricidade, não é o carro híbrido. Isso aqui é meio que um paliativo do futuro. Enquanto você não entra no futuro agora, segundo os chineses, claro, não é a minha opinião, nem é a opinião da maioria das pessoas que compram carro no Brasil, afinal, os eletrificados chegam aí a aproximadamente 20% e os elétricos na base de uns 14%. Eles querem propor a quem compre um Song que ande mais e mais quilômetros em modo elétrico. Tanto que passou de 63 quilômetros para 99 quilômetros a capacidade, o alcance que ele tem de rodar sem emitir nenhuma fumacinha, a não ser que você tenha comido aquela costela gostosa. Bom, aqui também tem novidade, porque o Song Plus, sem ser o Premium, nunca teve o carregador rápido, né? O carregador lento continua com capacidade de 6.6, então se você fizer a conta 6 vezes 4, 24, você vai ter aí 4 horas e 40, 4 horas e meia para carregar os 26 kW,3. E em carregamento rápido, até 18 kW, o que dá para você fazer de 20% a 80%, na média de uma base aí de uns 45 minutos. Isso ainda é pouco? Segundo os chineses, sim. Porque lá na China já tem Song Pro, com a frente nova que teremos aqui na versão Flex, que tem baterias de 34 kWh, mesmas baterias usadas no BYD Atto 8. O que essas baterias maiores também proporcionaram? Que trocasse o motor elétrico lá na frente. Antes ele tinha 197 cavalos com 30,6 de torque, agora tem 204 cavalos com os 30,6 de torque.
uma capacidade de potência e torque muito parecida com o de veículos que só usam um motor elétrico, a exemplo, por exemplo, do BYD One Plus anterior, porque agora ele tem motor na frente, motor atrás e ficou um canhão para andar. Bom, será que essa eficiência também se deu no consumo de combustível? Agora não sei como é que é, primeiro de cima, depois de baixo, é isso? Não, contrário, né? Primeiro de baixo, depois de cima. É por essas e outras que eu ainda não tenho um elétrico, um híbrido. Eu me confundo até na hora de colocar a borrachinha aqui, velho. Bom, vamos lá que eu vou te contar também a mudança que teve do motor a combustão e quanto que isso refletiu em desempenho e consumo. Vem ver. Ah, claro, não posso deixar de lembrar os meus fanáticos por técnica que quando ele chegou no Brasil com baterias de 8 kW, aqui tem que dar duas. Faz tempo que você não passa por isso, né? Ele tinha motor elétrico de 179 cavalos. E a potência junta nas duas versões, tanto com o motor de 179 quanto com o motor de 197, perdão, era de 235 cavalos. Bom, aqui, para vocês que amam as molinhas a gás, elas estão aqui em par. E temos também manta acústica barra térmica debaixo do capô. Bom, o motor 1.5, que já teve 110 cavalos e já teve 95 cavalos, agora tem 122 cavalos com 22,4 kgfm de torque. Bom, isso vai servir para deixar o carro mais rápido? Não necessariamente, porque o DMI é construído, é pensado, é projetado, desenvolvido e tem os seus chips para a eficiência. O que isso quer dizer, João? Que vai carregar mais rápido a parte elétrica, porque o mote principal deste carro é entregar a experiência elétrica para você. Claro que ele vai entrar nas rodas com mais força do que entravam os motores aspirados. Claro que ele vai fazer menos força para carregar as baterias do que os motores aspirados. Ou seja, quando você conduzir, você vai ouvir menos o barulho e a intromissão do motor a combustão. Mas o consumo ficou um pouquinho pior. E até o desempenho, mesmo com a junção deste motor mais potente com o motor elétrico mais potente e 4 cavalinhos a mais. Em resumo, ele deve ter também 40,8 kgfm de torque, isso não deve ter mudado quando você põe ali no dinamômetro. Bom, no 0 a 100, ele teve o mesmo tempo da versão anterior, 1.5 aspirada, com a parte elétrica um pouquinho menos potente, 8,5 segundos para sair da imobilidade até os 3 dígitos no painel. Isso medido pelo próprio carro, tá? Em consumo, acho que também piorou, não tenho de cabeça os números do Song Plus com motor aspirado e já com essa frente, mas naquele esqueminha que eu dirijo, deixando sempre para carregar no máximo possível que o SOC ali permite, ele fez 18,3 km por litro na cidade. Se minha memória não estiver falhando, fez 20,2 ou 20,1 no outro teste, e na estrada fez 13,2. Se eu não me engano, chegou perto dos 14 no último. Isso me pegou um pouco. E a explicação para isso é que, obviamente, o motor a turbo consome um pouco mais, também é um pouco mais pesado, tanto ele quanto as baterias. O acréscimo de peso passou dos 65 quilos. Mas eu não acredito que isso seja suficiente para não melhorar o desempenho e piorar o consumo na casa aí dos 20%, pelo menos na estrada. Mas é óbvio, se você colocar em modo heavy e for alternando combustão e eletricidade, vai atingir médias próximas dos 35, 40, 33 km por litro. Depende do quanto será a intromissão do motor elétrico nesta tocada. Estamos conversados? Agora vamos para a parte que eu mais amei, que eu mais pedi. Obrigado, concessionários, vocês também me ouviram e contaram para eles, né? Ai, o interior escuro. Ave Maria! Sim! Sim, temos interior preto! Só erraram na costura verde. Não é possível. Verde não. Verde definitivamente não. Brincadeiras à parte.
Não que eu esteja me sentindo como um presidente de partido recebendo 500 mil de mesada do Banco Master. Só para fazer uma emendinha. Mas desconfortável realmente não estou. Quer dizer, depois ficou desconfortável. Deixa pra lá. Bom, temos aqui luz de LED, aquele acabamento que você já conhece dos chineses. É bem bom, né? Mas como é bom estar num carro com interior preto, hein? Ainda mais pra você que tem criança, não vai precisar ficar batendo uma geral pra ver quem que tá com o cigarrinho pano no bolso. Ver se não tem um pedaço, aquele finalzinho do chicabom que fica pingando. Não vai ter que gastar R$200 com aquela cera impermeável pra passar nos bancos? Pois é. Eles trouxeram, na primeira vez, só interior claro. Depois, quando mudou para essa cara, na verdade no Plus Premium eles já fizeram isso. Colocaram aquele claro ou com o interior marrom, que se mantém até hoje, e aqui também, quando mudou para essa cara, interior marrom, e agora o interior todo preto, que eu tenho certeza que muita gente não tinha comprado antes, porque não se via dentro de um carro assim. Porque às vezes você anda de jeans, o jeans desbota, tá, ó o meu, como é que ficou. É muito bonito, não há dúvida, mas coincidentemente parece que as vendas deram uma aumentada depois que ofereceram o interior preto. Temos aqui saidinhas de ar, temos tomadinha USB-A e USB-C, temos mais um porta-objetos ali. Aqui o banco, ó, essa cor. Vamos fingir que é um azul, vai. É preto com costura azul. Mentira, é verde. Aqui som assinado pela Infinity. Eu não conhecia essa marca, até muitos seguidores me contarem sobre o que seria. Aqui temos Soft Touch Maravilha. Qualidade de construção braba, né? Até as emendas aqui, quando você olha. Ó. É um nível muito alto mesmo. Realmente um nível muito alto. Mas nessa categoria de 250 mil, os chineses dão mesmo um baile, né? Todos os carros têm esse acabamento muito acima da média, Raval H6. Já contei bastante da história desse confronto no vídeo do Raval. Geely EX5 DMI. Apesar do vídeo dele ter ido antes deste vídeo aqui, eu ainda não tinha andado com ele, feito teste com ele. Eu gostei muito do carro, mas eu costumo não colocar na concorrência carros que eu não passei uns dias, né? Porque é nessa convivência, colocando gente aqui, tomando impressões das pessoas e tal, que a gente fica mais esperto e consegue fazer comparações um pouco mais assertivas. Então, você está vendo esse vídeo depois do vídeo do Geely. No vídeo do Geely, eu devo contar se eu prefiro ele ou o Song Plus, tá certo? Então não vamos entrar na comparação agora. Ele tá essa semana, aliás, em casa. Eu devolvo esse carro hoje e já inicio os testes com ele a partir de amanhã. Apoio de braço com travinha. Cara, é difícil, né? Como depois de você conhecer um carro desse aqui, entrar, olhar, tocar, você vai lá e por 220 mil compra um Corolla Cross. Não tem jeito. Definitivamente não tem jeito. Vamos lá na frente, tem uma mudancinha também ali. Eles colocaram Google. Eles colocaram o sistema Google na central multimídia. Como que vai explicar isso para quem bebeu detergente IP? Vamos lá. Opa, vamos lá? Aqui não tem muito segredo, né? Mas o painel de instrumentos mudou. E mudou outra coisa aqui também. Vou fazer o testezinho da garrafa de água. Deu. Aqui tem um detalhezinho novo. Cheirinho, né? Aqui é um cheirinho. É um aromatizador. O que é isso aqui, gente? Deixa eu ver. Não.
Press the glass. Parece ser um cheirinho assim. Bom, porta-objetos, não é refrigerado. Temos aqui 2 carregadores de celular por indução. Eu disse 2, raro de se ver. E aqui este console central que a gente já viu desde o Song Plus Premium, que tem aqui as funções do ar-condicionado. Tem aqui os modos de condução, ou Sport, ou Eco, ou Normal, ou Neve. Aqui para você subir ou baixar o volume do que você está ouvindo. O câmbio Neiva do céu. E aqui para você ver ou modo EV ou modo... tá descascando minha mão. O frio é foda, acabando comigo. Botão de Start Stop e para você desligar o sensor de estacionamento e ativar o Auto Hold. Pessoal da Nossa Senhora do Auto Hold, fique tranquilo que tá aqui o Auto Hold, tá? Aqui, ó, olha que beleza, olha que bancos lindos, pretos. E temos também teto panorâmico, como diria os portugueses, panorâmico, daqueles que abrem, sim. Muita gente está perguntando se no nosso Song Pro vai ter o teto panorâmico com essa abertura gigantesca. Deveria, né? Mas eu acho que não, porque você tem que estabelecer algumas diferenciações. Apesar que agora já tem o motor turbo e a bateria maior, mas não sei. Poderia até vir, né, na versão GS, ou um opcional de 7 pau, sei lá quanto custaria. Normalmente é de 7 a 10, né? Bom, aqui também temos experiências cromáticas com luz ambiente. Como você bem sabe, soft touch em tudo, nas portas, em tudo. Ali temos Head-Up Display, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Olha lá, ó. Head-Up Display, bem nítido, da hora. E um novo painel de instrumentos que eu tinha visto na China, com mais funções, com mais percepções, com mapa acoplado, que a gente mexe, carga útil, cumulativo 6,7 litros por 100. Bom, né? Consumo de combustível, capacidade de carregamento. Aí deste lado, mapa Google, pois é o Google Maps, man. É o Google. Eu dei uma zoada nos caras do IP lá. Eu nunca tinha visto isso, mano. O que tá acontecendo, velho? Nego beberam o bagulho. Por isso que agora, como é que vai explicar que o chinês tem Google no carro? E agora? Como que explica? Aqui limitador de velocidade, temporizador, nenhuma música. E aqui do lado, como você já viu, já mostrei, né? Já mostrei desse lado, isso. Aqui, deixa eu baixar o farol. Vai ficar mais claro para vermos. Aqui, bom, não temos mais a tela giratória. O que é muito ruim para pessoas como eu, que não são muito maduras. Não teve nenhuma vez que minha filha entrou no carro que eu não girei a tela. Quando girava. Agora não tem mais. Você aperta esse botão aqui, que era o de girar a tela, fica a câmera 360. Modo flutuante, imagem ecrã inteiro, enfim, diversas funções. Aqui dos dois lados. E aqui volta. Vamos pegar a câmera de novo. Cadê o Bird View? Não tem um Bird View? Não é possível. Modo flutuante. Ângulo de direção. Vidro modo flutuante. Imagem ecrã inteiro. Cor da carroceria alterar. Ah, que legal! Você altera a cor da carroceria. Deixar no nosso preto. Então, as cores: cinza de sempre, branco de sempre,
Essa cor eu não vi ainda. Esse dourado. E este preto. Esse na roda dianteira. Por cima, laterais. Aqui em frente. Lateral, lateral. Cadê o Bird View? Será que quando coloca ré? Também não, né? Aqui você dá um zoom. Não tem o Bird View. Aí eu fiquei triste. Aqui temos retrovisor eletrocrômico, que era algo que foi colocado só depois, né? Ganhou as baterias maiores e a central multimídia maior. Volante, agora não lembro se mudou o volante ou não. Acho que não, né? Continuamos, e aqui não tem costuras verdes, como tem no restante do carro. As funções você já conhece, né? Deixa eu tirar da câmera de ré aqui. Aqui, central multimídia com uma baita resolução. A Geely veio com essas resoluções mais pesadas, a BYD respondeu na hora. Vários temas muito legais aqui também. Vamos voltar aqui para configurações. O que eu te digo sobre a energia é isso, né? SOC alvo 70%. É assim que eu ando sempre. Como eu subi a Aldeia da Serra aqui, fiquei manobrando, ele fica só no modo elétrico, ar-condicionado ligado, ele ficou com 67%. Aqui, regeneração na frenagem, carregamento e descarregamento, carregamento inteligente. Já expliquei para você que aqui você pode plugar na tomada e ele só vai carregar a partir do horário que você programou, porque em alguns lugares é mais barato carregar na madrugada. Consumo de energia, consumo total e a gestão de energia aqui. Áudio e ecrã, equilíbrio sonoro, volume do multimídia, volume do telefone, volume da voz, condução, controle de descida de montanha, modo de assistência à direção, deixando conforto, ESP, estacionamento, tudo certo. Fonte de alimentação, ligamento automático, desligamento automático, revisões, pá. E o pacote ADAS com ICC, Intelligent Cruise Control, assistência, segurança, tráfego cruzado frontal, aviso de colisão frontal, travagem automática de emergência, tráfego cruzado traseiro, aviso de colisão traseira. E aqui eles estão com português de Portugal, ecrãs, etc, etc. Assistência de estacionamento, definições remotas, manutenção inteligente. E aqui o V2L, pré-visualização de sinal de luz. Aqui vamos dizer assim, um resumão que mais pode ser acessado. Aqui para você ver as cores, diversas cores. Vamos deixar no azul. E é aqui sinalizado também por este mapinha aqui. Sincronizar mar e estrelas, estilo tropical, espectro colorido, distintivo, não. Cores dinâmicas, mar e estrelas, espectro colorido, estilo, não, vou deixar no azul. E a luminosidade no máximo inteiro. Boa. Portas, vidros, fechos. Bloqueio automático durante a condução. Travamento das portas. Não sei porque que eles puseram até freios aqui, porque eu pensei que iam ter um posto de travões. É travagem, ó. Modo de assistência de travagem. Opa! E aí, você ainda tem mais alguns aplicativos aqui. Veículo que a gente já fez. Assistente Google, Google Maps, Play Store. Isso aqui quem tem Android sabe. Imagem do veículo. Vamos ver. Não veio o 360 mesmo? Não veio o Bird View? Aí eu fico um pouco entristecido. Vamos falar aqui com o assistente. Bom dia, opa! Desculpe, não entendi o que quer dizer. Agora tá em português. Isso Ué. Parece um pouco além do meu alcance. Tá bom.
Porque quando você deixa o carro... Eu vou deixar o microfone aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Vou deixar o microfone aqui bem. E ela vai dizer... Veja se a chave está dentro do veículo. Verifique se a chave está no veículo. Bom, deu pra ouvir, né? Vou chutar aquilo lá de Alemar. Tem isso também. Bom, já ficamos bastante tempo com um carro que você conhece. Vamos para a parte prática. Tem mais além do motor turbo e das baterias maiores para mostrar. Bora! Bom, vamos lá. Deixa eu trocar o microfone aqui no lugar, para que você não fique com o som prejudicado. Tirar essa garrafa daqui também, para você ter uma visão melhor. Cabe sim na porta. Cabe ou não cabe? É, cabe mais ou menos. Vamos lá. Colocar o cintinho porque este sim salva vidas. Colocar no Google Maps aqui. Rodoviária da Barra Funda. Iniciar. Pronto. Tirar o som. Temos o sistema Google Maps. Que maravilha, não? Tá demais. Eles estão cada vez mais entendendo. E você também tem que passar a entender isso que eu te falei. Cada vez mais, somente a BYD vai colocando eletricidade para você andar. Eletricidade, eletricidade, eletricidade. Na altura desse vídeo aqui já devem ter lançado o Sea Lion 7. E lá, na China, eles têm o Song Ultra. O Song Ultra nada mais é do que esse carro. Uma leve diferença ali no paralama traseiro. Eu devo ter foto aí, o João Delac vai colocar. Uma leve diferença ali no paralama traseiro. Outra configuração interna também. Outras cores, outra roda e 100% elétrico. Se eu não me engano, baterias de 70 kW. Esse deve ser o Song que você vai comprar no Brasil em 2030. Não exatamente esse, mas essa vertente, esse tipo de carro. Porque a Revolução Chinesa está baseada no 100% elétrico. Ah, João, mas 100% elétrico não dá, não tem rede, não sei o quê. Vai ter. Vai ter. Eles têm mais de 20 mil pontos de recarga na China. Ah, mas 20 mil pontos de recarga é pouco. Tanto que ainda vende bastante híbrido lá. Mas a intenção é ter 120 mil pontos de recarga. Se eu não estiver enganado quanto a isso, até 2030. Bom, vamos fazer aquele testezinho de lombada igual eu fiz no Raval H6. Aliás, sinceramente, também eu vou falar sobre suspensão. Deixa eu chegar na lombada ali. O isolamento aqui é totalmente diferente. O carro balança bem menos. Você se sente mais livre, mais tranquilo de passar por vias meio esburacadas. Vamos passar 29, 30, 27. Então é isso. A roda da frente dá uma pulada. Esse barulho que você ouviu, deixa eu tirar o cancelamento de ruído. Esse barulho que você ouviu é do meu tripé ali atrás, né? Mas a roda da frente dá uma pulada nessa velocidade. Vamos passar um pouquinho mais devagar agora, 20, para ver se é a velocidade ou se é um comportamento da suspensão. É a velocidade, porque a 20 por hora a roda não dá aquela escapada. Frase perigosa, não? Bom, uma diferença circunstancial desse carro para o Haval H6 tá no como a suspensão mostra o quanto o carro tá pesado, o quanto o carro é pesado. Carro com bateria mais motor vai ficar pesado. Esse carro aqui pesa 1.855 kg, 65 kg a mais do que pesava antes. E a sensação de peso do carro não é transmitida. O primeiro Song Plus que eu andei, você sentia ele balançar mais, somente em frenagens mais fortes, em acelerações assim como essa.
frente levantava bem e tal. Você não ouve tanto agora, você não sente tanto isso. Assim como você não ouve tanto o barulho do motor também. Justamente o que eu te disse quando eu estava falando do motor. O motor turbo precisa de menos rotação, porque ele tem um torque mais cedo, um torque máximo mais cedo, mais torque e um torque máximo mais cedo, para definitivamente fazer essa recarga de baterias. E faz de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, e você consegue andar em modo elétrico ou mais em modo elétrico do que acionando a combustão para movimentar as rodas por mais tempo. Esse é o grau de eficiência que eles dizem. Contudo, porém, entretanto, no ciclo NEDC, que é uma contagem chinesa que também envolve os carros híbridos, o alcance completo, tanque cheio mais bateria cheia, foi para 1.150 quilômetros. Perdeu 50 quilômetros com relação aos 1.200 que eram divulgados antes. Isso também em virtude do peso a mais, em virtude das baterias maiores, enfim. Mas deveria rodar mais, né? Já que a questão é eficiência, não. A questão não é essa eficiência que a gente pôs na cabeça de que ele vai rodar mais com o mesmo tanto de combustível. A eficiência que eles propõem é rodar mais em modo elétrico, porque eles sabem que no cotidiano das pessoas pouca gente roda mais de 100 km por dia para ir e voltar do trabalho. Aqui ele está me avisando sobre a invasão de faixa. Não, distância do carro à frente. Vamos tirar isso, né? Não precisa ficar apitando. Assistência e segurança. Aviso de colisão frontal, tarde. Isso. Ambos. Off visual. Isso. E isso, mais a chegada, mais a existência, vamos dizer assim, só dos carros dessa categoria, que eles só trouxeram elétrico e o OnePlus. Mas o OnePlus é um carro menor. Mas eles vão fazendo cada vez mais. Tem versões de Sea Lion, da linha Ocean, que são 100% elétricos e são a cara do Song Pro. E assim que eles perceberem que a aceitação ao elétrico chegou no nível que chegou na China, na Europa, até na Inglaterra, eles vão trazer. Então isso aqui nada mais é do que uma preparação do que a gente vai ver, do que a BYD pode trazer. Não sei se isso vai impactar o número de vendas e tal, mas eles estão mapeando justamente isso. Será que a gente não tem que fazer com que o público consumidor entenda cada vez mais que a gente pode oferecer rodagem elétrica e daqui a pouco a gente oferece só o elétrico? Por enquanto esse momento é o contrário, tanto que o One Pro vai vir como Atto 2 só híbrido. Mas não se esqueça de que o plano é a eletrificação completa. Uma outra coisa que fica muito fácil de perceber, além disso que a parte elétrica está cada vez mais presente e cada vez menos o motor a combustão é perceptível entrando dentro do sistema híbrido, é que eles acertam a suspensão e não contam. Eles ajustam. A cada vez mais tem lançamento de carro, que o carro passa por um desenvolvimento novo, porque sempre que você vai trazer um híbrido você tem que homologar. Eles botam os engenheiros para rodar, esses engenheiros rodam e eles pegam o feedback da concessionária, a concessionária traz o que o cliente está falando, a concessionária traz o que a oficina está dizendo e eles vão para tentar dirimir uma ou outra reclamação, uma ou outra sensação que não está assim deixando as pessoas contentes. E cada carro que é lançado, seja mudança de motor, seja mudança de dianteira, seja mudança de traseira, seja cor, como foi no Dolphin Mini, o carro está melhor.
E o Song Plus não melhorou só em suspensão. Ele melhorou na modulação do freio e na direção. Algo que eu sempre achei um pouco mais sensível, assim. Não condizia com tudo de legal que o carro tinha. Eram direção e freio. E aqui tá melhor do que no carro que eu andei há 8 meses. Os caras são brabos. Os caras são brabíssimos. E assim, na hora de dirigir, o 0 a 100, como eu te disse, continuou nos mesmos 8 segundos e meio. Mas a retomada, por ter mais capacidade elétrica e mais parte elétrica, eu sinto que ele tem um fôlego por um tempo um pouco maior. Eu sinto que aquele empuxo de retomada está acontecendo por um tempo maior. Eu não faço as medições de retomada, mas é sensível. Se você tiver um Song, vá fazer um test drive, um Song Plus, né? De qualquer outro, dos de 8 nem se fala, mas do de 8 ou de 18 kWh de bateria, vai dar uma olhada, porque você também, creio que vai perceber isso. No resto, continua confortável, adernando menos a carroceria, sentindo menos os buracos lá fora. É uma espécie de fiatização. O carro cada vez mais neutro. Tá muito bom de andar, meu. Tá muito bom de andar mesmo. E o silêncio é aparente. Diversas situações. Eu subi e desci essa serra aqui pelo menos 3 vezes com ele hoje. E é sensível o quanto a intromissão do motor a combustão é menor. Ficou muito bom. Qualquer reclamação que você tinha prévia do carro, se você testou ou se você teve quanto a isso, o motor a combustão entrou. Tá muito mais suave. Repetindo, ele não precisa buscar o torque lá em cima para recarregar as baterias, e ele consegue entregar mais torque, que é o que a gente dirige no fim das contas quando tá freando, passando em lombada, retomando velocidade. Ele entra com mais torque nas rodas da frente e o motor elétrico também fica por mais tempo com a bateria cheia, por assim dizer. A bateria maior, evidentemente, vai te dar mais tempo de parte elétrica. Radarzinho aqui. Vou fazer essa curva um pouquinho mais rápida, ó. Tá demais. Tá muito bom mesmo. É claro que nessa faixa de preço, como você sabe, nós temos diversos jogadores, como eu te disse. Este 5 EMI, que para mim esse é o principal concorrente, porque ele na versão mais top é mais barato. Só que eu acredito que ele seja um pouco menor. Não tenho as medidas de cabeça. E andei pouco com ele também, como eu já te expliquei. Tem o Jayco 7, que é o Caoa Chery Tiggo 7 PHEV, agora com a potência ajustada para 279 cavalos. Em desempenho é melhor do que esse carro. Em conforto não, ainda que a suspensão seja também dignamente agradável para quem está acostumado com os carros no Brasil. Mas o principal rival é o H6 Heavy 19. Só que até na própria BYD internacional, né, eles não costumam colocar a GWM no pé de igualdade da BYD. Tem gente lá que, quando fala sobre alguma estratégia de GWM, alguém do board levanta a mão e fala assim: por que nós estamos colocando a gente na mesma prateleira desses caras, dessa empresa? Ou seja, não é uma concorrência sanguínea, mas há uma restrição velada, porque do tamanho das duas empresas na China é muito diferente. E o próprio chinês não considera os GWM concorrentes de BYD. A cabeça nessas companhias mainstream, para o chinês, a GWM está um pouco abaixo. Ela tem uma linha também um pouco diferente do que vende aqui. Aliás, o modelo vendido aqui, com essas características todas de design, de acabamento e de nível de equipamentos da GWM, só vende no Brasil. Na China você não encontra. Eu mesmo não vi um H6 GT lá, por exemplo. Então, aqui no Brasil, sim,
concorrência pesada, tal. O brasileiro gostou muito, a estratégia da GWM foi muito boa, mas a BYD voltou a carga nesses carros, com essa questão financeira principalmente, e agora a diferença é cada vez maior de vendas entre eles. Já foi de 2.500 carros no geral, né? Hoje passa de 4.000 carros entre todos os H6 e todos os Song. O Song Plus está melhor do que nunca, e é esse o grande tchan que a BYD promove e se pá ensina, né? Mesmo para marcas que já estão aqui há mais tempo. Ainda que haja mudanças consecutivas, não é por isso que a pessoa deixa de comprar, não. Muito porque o que a BYD oferece com o Song Plus, só outras chinesas oferecem. E o nível de confiança em marcas como BYD, GWM e Caoa Chery está acima de outras marcas chinesas. Então, na bola de segurança, ele vai em uma dessas três. O Tiggo 7 PHEV trazem pouco, vende pouco. O Tiggo 8 PHEV um pouco mais, mas já é um carro lá perto dos 270 mil reais. Fica acima do que vai ter aqui. E não é o core business de Caoa Chery, e sim os carros a combustão 7, 8 e 5X. Aqui a concorrência é mais contra Geely EX5, Haval H6, o GAC GS4 já fica mais próximo do Song Pro, não entraria nessa briga, e o Omoda 7 não teve a aceitação que o Omoda Jayco imaginava. Mas agora a marca parece reposicionar, colocar o Jayco 7 mais perto do Song Pro e deixar essa briga do meio, provavelmente baixando um pouco o preço, perto dos 265 mil do Omoda 7 topo de linha. Em resumo, o BYD Song Plus continua sendo o principal foco. É isso que o consumidor mais ou menos vê. Qual seria a minha escolha? Eu não vou nem esperar voltar lá para te contar. Ou vou? Melhor eu falar por lá. Agora vamos aqui ao que poderia melhorar. Primeira coisa, o banco poderia ser um pouco mais baixo e um pouquinho mais longo aqui também. Espero que os concessionários vejam isso e passem para o pessoal. Eu acho esse retrovisor, ele poderia ser menos, poderia ter um pouco mais de ângulo, mas também não me incomoda. É algo que só uma percepção minha. Os retrovisores laterais estão bacanas e eu tiraria um pouco desse brilho aqui. Faria algo prata com preto, ou não faria em preto brilhante. De resto, para mim tá tudo bem. Aumentaria também a amplitude desse volante. E, se possível, colocaria massagem no banco. Tem gente que não gosta, tem gente que nem liga, mas quando você tem, você usa. Te garanto que você usa. Basicamente é isso. Vou fazer o retorno. Ó a saúde da parte elétrica, ó. Ah, mais uma coisa. Falaram que limitaram em 180 km por hora. Fui pra Lins e ele vai além. Passamos de 190 na nossa pista em Lins. Teve isso. Outra coisa também, sempre é bom frisar, os sistemas de auxílio à condução estão, nos chineses, estão cada vez mais refinados, para dizer o mínimo. Eles ficam por bom tempo, ficam por mais tempo e ficam mais assertivos, mantendo o carro na faixa, deixando essa distância. Deixa eu diminuir aqui. Deixando essa distância, quando você faz a regulagem, cada vez mais próxima da realidade que aparece no painel. Segurar um pouquinho o volante.
e percebendo cada vez mais coisas. Lá na China, eles têm Song Pro com o sistema LiDAR ou LiDAR, que nada mais é o radar por luz, e com aquelas câmeras nos paralamas. Tenha certeza, em breve a nossa legislação muda aqui. Isso vai ser a nova tônica dos carros 0 km, e mais uma vez eles vão pegar a indústria nacional de calça curta, que já está tudo pronto por lá. Está pronto isso elétrico, e está pronto tudo isso com preço de carros que não tem nada disso. Vai ser duro. Mas eu vou fazer um retorno e vamos fazer um resumo. A curvinha sem chegar nem perto das duas faixas. O carro centralizado. Tem um monte de carro nacional que tem hadas e ainda não consegue fazer isso. Ficando cada dia mais difícil a vida deles. Mas eles vão se mexer, né? Vamos voltar lá. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, não precisa ser nenhum especialista, PhD ou Einstein para descobrir que nesse mercado, entre 200 e 250 mil na categoria SUV, a selvageria é geral, e quem se movimenta mais rápido tem mais poder de mudar o produto e alinhá-lo às expectativas do consumidor, vai se dar melhor. E não precisa ser nenhum gênio, nenhum PhD, nenhum especialista para entender que a BYD faz isso mais rápido que todo mundo. A gente já vê movimentações também de Omoda Jayco, que passou o seu carro, que era um concorrente direto do BYD Song Plus, para a categoria do BYD Song Pro, preço na casa dos 190 mil. Mas a BYD não faz isso com o Plus. Ele é mais ou menos como se fosse a bandeira maior para o consumidor, e virou mesmo sonho de consumo de dois, pelo menos, entre 10 compradores de SUVs considerados médios. Bom, para mim, o mais importante, até do que essa velocidade de mudança, é entender as nuances do que o consumidor quer. E, ao mesmo tempo, ela vai soltando um pouquinho essa tendência das pessoas gostarem de andar apenas em modo elétrico. Para a BYD, é um jogo de ganha-ganha. Para você, é mais ou menos como se fosse uma armadilha para, enfim, entrar nos elétricos, enquanto as outras marcas mais tradicionais do Brasil não conseguiram nem fazer híbridos heavies. Vamos ver como que esse jogo vai ficar. Em breve eles devem colocar também as baterias de 34 kW em boa parte dos carros híbridos, para você ficar com esse mel de andar só no elétrico na boca. E para isso, eles também têm um caixa que parece infinito, porque além de melhorar o carro, ainda mantiveram o preço e ainda pagam 20 mil reais de bônus se você trocar o seu BYD por esse BYD. E mais do que isso, num país onde a taxa de juros bate lá nos 14%, eles promovem uma campanha de 60% de entrada e 36 vezes sem juros para o saldo restante. Por essas e outras, não tem jeito. O BYD Song Plus vai continuar nadando de braçada. E mais, eles também mudam coisas na suspensão e na direção e não contam para ninguém. Mas quem anda, sente. Isso também é imbatível. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Bom, vamos nessa. O que foi? Gostei do Tiguan? Você é louco. Seria fácil. Mas não é híbrido, né? Eu vi que lançaram um híbrido no Chile. Será que vai vir? Você acha que vai vir, Stagi? Dos híbridos, qual que eu prefiro? Para andar esse aqui. Põe a família inteira dentro, ninguém reclama que tá chacoalhando. E olha que já reclamaram, viu? Primeiro que veio, era bem mais ou menos. Isso aqui tá demais. Tá demais. Tchau.